Muito bem, gente, coluna de hoje recebe a prefeita Juliana Maciel Hoppe. A última vez que a gente conversou foi quando ela foi eleita, né, logo no início do segundo mandato. E hoje, então, por ocasião dos 100 dias de governo, que foi a marca registrada na semana passada, a gente vai conversar com a prefeita fazendo um balanço, então, desses 100 primeiros dias. Começo agradecendo imensamente sua presença, prefeita. Vamos começar pelas partes boas? Com certeza! Praça Lauro Miller, CI Ederson Mota, Centro Multidisciplinar. Creio que sejam as grandes conquistas do seu governo nesses primeiros 100 dias, né? Exatamente, Ednei. E aí entregamos quase 10 quilômetros de pavimentação ainda nesse ano, né? São obras importantíssimas, Ednei, além do espaço físico ser espaços de extrema qualidade, mas principalmente a prestação de serviço. Quando a gente fala do CI Ederson Mota, né, que hoje já atende cerca de 200 crianças, um espaço de cerca de 1.500 metros quadrados da área construída, ficou excelente. O Centro de Intervenção Multidisciplinar, Ednei, começa a atender as famílias a partir de amanhã. Então, marco histórico para Canoinhas, né, um atendimento especializado para atender autistas, TDAH, superdotação, altas habilidades e demais transtornos do neurodesenvolvimento. Então, uma política pública criada do zero num espaço adequado para isso. E a nossa Praça Lauro Miller, que ficou muito linda também, ficou bem usual para as famílias. Às vezes a gente não reforça, mas é bom lembrar que também teve no projeto todos os pontos de ônibus, né, da praça que estavam bem feios, revitalização das calçadas, né, que também estava bem precário, e dá realmente utilização para que as famílias possam conviver num espaço melhor em Canoinhas, né, mais opção de lazer. E o nosso bebedouro de água quente, fria, de PET, que fez o maior sucesso, né? Entre outras reformas necessárias que aconteceram aí na nossa praça. E várias obras de pavimentação, né? Vale mencionar aqui duas bem importantes, que foi Henrique Sorg e o nosso primeiro KM, né, de estrada rural pavimentada lá no Antônio Groscopi, junto com a Estrada Geral do Salto do Lagoa Verde, né? Só essas duas obras são 3 quilômetros de novos pavimentos, mas tem obra no Jardim Esperança, tem obras no Campo da Água Verde, no Alto da Tijuca, no Alto das Palmeiras, então teve bastante obra de pavimentação já entregue também. Legal, perfeito. E aliás, né, a qualidade da Henrique Sorg ficou muito boa, né, até destoa de muitas outras que foram feitas, né, aqui em Canoinhas no passado bem recente. Prefeita, sobre a questão dos asfaltamentos, tem uma pedra no sapato da administração, que é João Leandro Gonçalves. O que está acontecendo ali, que já começou, vai para um ano, né, o prazo ali, né? Olha, Ednei, toda obra, ela pode extrapolar o prazo. Infelizmente, isso acontece. O concreto, a gente não pode comparar a obra que está sendo realizada na João Leandro com a obra da SC 477. As duas estão acontecendo ao mesmo tempo na nossa região e pode gerar esse comparativo. Mas o que acontece? A obra da SC 477, ela é feita em outra estrutura, tá? Eu não vou saber tecnicamente te explicar, mas são obras de estruturas diferentes, apesar de ambas utilizarem o concreto usinado. A nossa obra aqui, ela depende de tempo de cura, algo que inicialmente não foi, talvez, projetado, é que o tráfego é muito grande naquela região. Então, nós tivemos que dar mais espaço entre a construção para facilitar o trânsito, né? Nós estamos falando de uma via de interior, que ou passa por ali ou não passa por lugar nenhum. Então, isso também fez com que a obra levasse mais tempo. E nós temos poucas empresas na região que fornecem concreto. De fato, são duas, que é São Mateus, se não me falha a memória, e Rio Negrinho. Então, uma que a empresa tinha fechado deu para trás, né? E a gente sabe que não é bem assim também para você desfazer um contrato, enfim. E agora, né, depois que se fechou com outra empresa, a obra já está rodando muito, muito melhor, já está aí nos vias finais de conclusão. Eu estive lá hoje, inclusive. Então, está ficando uma obra de qualidade. Só que tem
tem detalhes que precisaram ser cumpridos, né? Como, por exemplo, o tempo de cura, né? E nós deixamos de acelerar em algumas etapas para dar mais acesso à população por aquela via, principalmente porque a gente está falando da safra, né? Escoamento da safra. Então foram diversos detalhes que fizeram com que a obra levasse mais tempo do que o previsto, né? Intempéries climáticas e assim vai. Mas a obra, ela não está parada, ela está em execução. A gente preza muito mais pela qualidade do que às vezes ficar um pouquinho mais de tempo em execução, mas que seja entregue algo adequado para a população dentro das regras do contrato, dentro do que foi licitado. Então a empresa que foi contratada não é um problema na empresa, a questão é que a obra é complexa. Exatamente, Ednei. E assim, a primeira obra do município em concreto usinado. Então, a gente foi aprendendo muita coisa ao longo do percurso também, né? Eu tenho que falar a verdade, ser transparente. Então, coisas que a gente não previa, porque no asfalto não era necessário, a gente se deparou na execução da obra. E hoje é possível cravar uma data, quando que vai ser concluído, Sim. Ou ainda é nebuloso isso? Não, cerca de 30, 40 dias a gente acredita que essa obra está concluída. Entendi. Prefeita, vamos voltar lá ao dia 8 de janeiro, que teve toda aquela polêmica, aquela votação na Câmara de Vereadores, protestos, manifestos, funcionários públicos descontentes. Entre os motivos que levaram a toda aquela discussão, o principal é a questão do emprego público, né? Gostaria que a senhora explicasse o porquê dessa decisão pelo emprego público e no que isso ajuda o município. Bom, o emprego público, Ednei, na visão da nossa gestão, ele é eficiente e necessário. Primeiro, nós tentamos por diversas vezes manter o diálogo com algumas categorias em relação a problemas notórios que nós estávamos enfrentando, como o índice de endividamento da prefeitura, os recursos que a gente recebe de repasses para custeio, por exemplo, da educação, que não cobrem mais o custeio, né? E diversas questões que, assim, qualquer pessoa com razoabilidade que olhe o cenário entende que precisaria mexer. Por exemplo, num plano de cargos e salários, né? Para a gente poder dar segurança e vitalidade para o município. Só que, infelizmente, você acompanhou, todo mundo acompanhou, que não foi possível fazer isso, né? A gente tentou. E a gente viu na decisão, enfim, da justiça, né, que entendeu como viável, como legal a criação do emprego público. O que é o emprego público? Ele não abre mão do concurso, o concurso vai acontecer como qualquer outro cargo, né, e ele tem sim as garantias do concurso. Em que sentido? Com um motivo só razoável, plausível, aquela pessoa pode ser exonerada, né? Não garante estabilidade. Não garante estabilidade, mas, claro, com motivo razoável. Nós temos vários funcionários empregados públicos na prefeitura. Então, não criei a roda, né? A gente só legalizou uma possibilidade para que a gente pudesse dar uma condição de viabilidade para novas contratações por concurso público. E ele substitui o ACT. Substitui o ACT, inclusive o próprio professor do emprego público, ele tem plano de cargos e salários, mas algo que é possível pagar, né? Para que a gente possa fazer concurso, para que a gente possa, por exemplo, o que acontece com o ACT hoje? Cada ano, cada 2 anos, fica naquela agonia. Vou ter emprego, não vou ter emprego. O concurso público não vai acontecer mais isso. Ou que turma eu vou pegar, que aula eu vou pegar, que escola eu vou pegar. Não, ele vai ser concursado. Ele sabe que ano a ano tá lá a vaga dele, ele tá garantido, ele tem carreira, sim, garantida a carreira do magistério, né? Mas dentro de uma possibilidade que ele precisa entregar aquilo que o município também espera, que é trabalho de qualidade dentro das regras, né, de todo servidor público. Então, a gente viu nisso uma possibilidade de vamos estancar aquilo que estava acontecendo, que não vamos mais fazer concurso para educação, porque não tem como pagar, não tem como a gente efetivar mais pessoas com o mesmo plano de cargos e salários, e vamos conseguir fazer aquilo que é um desejo do município
e principalmente de quem é ACT, que é fazer um concurso público municipal. E aí vocês vão abrir esse concurso ainda, né? Sim, vai ser aberto. Vai ser aberto para o emprego público. Isso. E a questão da limitação de gastos, vocês estavam ali quase na margem, né? Isso desceu um pouquinho? Na verdade, Ednei, eu entreguei o primeiro mandato com 47,4. 47%. Pode chegar a 51 por aí. Exatamente. Mais ou menos. Peguei o município com 53,87. Né? E entregamos que era acima do limite. Bem acima do máximo. A gente já estava nas vias de ter convênios não firmados mais com a União e com o Estado. Aí, prefeita, o grande ponto que foi colocado crítico com relação a isso é que esse servidor do emprego público que for aberta uma sindicância contra ele, vai haver uma comissão indicada pela senhora e a última palavra é da senhora no sentido de essa pessoa fica ou não fica. Eles acharam que, muita gente criticou isso porque lhe dá muito poder, ou seja, poderia, né, até dependendo da sua vontade, haver uma perseguição com relação a algum funcionário. Ednei, veja como o povo fala o que não sabe. Para o efetivo é igual. A última palavra também é minha. Pegue qualquer processo administrativo da prefeitura e veja quem dá a decisão em todos os PADs e sindicâncias. Sou eu. Em cima daquilo que é apurado pela comissão. Exatamente, é igualzinho o processo. E as comissões também são indicadas pelo prefeito. Não muda em nada. É exatamente a mesma coisa. Então não tem nada de diferente. Só que as pessoas não têm conhecimento do que existe. Não vamos generalizar. Mas quem criticou não tem conhecimento do que já existe. Na verdade, só foi... a gente teve que criar a regra para o emprego público. Porque não existia regra. É a mesma regra. Não muda em nada. E aí, a questão do plano de cargos e salários. A gente tem um para efetivo, que vocês já viram, vai dar problema no ICPREV lá na frente, porque não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria para todas essas pessoas que estão para se aposentar. Agora, pelo emprego público, fica como? Essas pessoas têm que tipo de garantia de aposentadoria ou não têm? Elas vão contribuir pelo regime normal de previdência do INSS? Sim, elas contribuem pelo regime normal, tem direito, por exemplo, a FGTS, que o servidor efetivo não tem hoje, o estatutário. As regras da CLT, Ednei. Então, todas aquelas regras e garantias da CLT têm o empregado público. Vocês vão recolher, vão mandar para o INSS, e aí o que acontece com esse PREV? Porque ele vai parar de receber uma injeção ali considerável dos que hoje estão em outros regimes, Então, veja que interessante, nós recebemos agora o novo cálculo atuarial, né, porque nós já tomamos medidas enquanto município para auxiliar na vitaliciedade do ICPREV. E nós recebemos um cálculo superavitário de 2024. Ou seja, aquilo que se prega também, que a situação está caótica, pelo menos os números não estão mais apresentando isso. Mas a previsão é ruim, né? Ele apresentou o cálculo superavitário na previsão. Lá para frente. Exatamente. Porque a gente já tomou medidas, né? Vocês estão injetando mais dinheiro da prefeitura. Aquilo que a gente precisava, por exemplo, ter feito, que infelizmente ou felizmente, mas todo regime, todo município precisa fazer, que é fazer amortização, né? Então, qualquer município que tem instituto tem que fazer. Como a gente fez da maneira adequada, já está apresentando um cálculo superavitário. Porque, assim, hoje, por exemplo, se a gente for pensar... quando nós falamos superavitário, não é para o ano que vem ou para depois, porque isso está garantido, né? É lá para frente. Isso, é porque ele apresentou um cálculo que o jeito que nós estamos já fazendo com os servidores que tem, com a dívida futura que tem, com a forma como nós estamos conduzindo, ele não vai faltar dinheiro. Isso que é o que, quando a gente fala, um cálculo superavitário. A ideia também já se ventilou que a sua ideia seria acabar com esse prévio e não é verdade, então. Nem tem como fazer isso, né? Isso é até fora de lógica, porque não existe. O INSS nem aceita uma devolução, isso não procede. Ele foi criado e vai ter que ser agora sustentado. Goste ou não goste, né? Vamos lá, esse ano apresentou um cálculo superavitário, pode ser que daqui 5 anos não apresente? Pode, aí a gente tem que sentar, repensar, faz parte do processo. Ele se tornou um passivo para o município bastante relevante, né? Prefeita, sobre pavimentações, o que tem para acontecer nos próximos meses? Então, nós acabamos de assinar 2 contratos de obras de pavimentação, que devem ser entregues as ordens de serviço até semana que vem.
Então, nós vamos ter ruas na Jardim Esperança, no Campo d'Água Verde, no Alto do Frigoríficos. Tem mais um pacote de ruas, Ednei, que serão pavimentadas agora na sequência. Que fazem parte daquele que a senhora já anunciou, né? De 20 e poucas ruas, 30 e poucas. Isso mesmo. Né? É mais uma etapa daquelas obras de pavimentação, já devem começar a acontecer na próxima semana. Movimentou alguma coisa sobre a nova sede da Secretaria de Obras? Prefeito, teve até um roubo, né, esses dias lá, né? Está movimentando. A gente tem esse compromisso com a população, eu e a Zenilda, de resolver isso. A minha maior preocupação até, Ednei, é devolver o parque para a cidade, de fato, né? Essa situação não pode mais perdurar. E nós estamos estudando uma situação que surgiu agora, recente, que a gente vê que é viável. A gente ainda não consegue adiantar de fato, né, que isso é concreto, mas nós estamos terminando os estudos de viabilidade num espaço que a gente já tem um galpão, que tem a metragem adequada, para que a gente possa deslocar a Secretaria de Obras. Vamos gastar menos e vamos fazer de forma mais rápida. Até porque a gente recebeu, né, do governador Jorginho, no programa SC Levado a Sério, recurso para a revitalização do Parque de Exposições. Então, a gente também tem urgência, né, em devolver, né, o parque para a população e para que a gente possa movimentar em mais eventos no município. Eu cheguei a ouvir um boato aí de que a prefeitura estudava terceirizar, entregar para alguém o parque para revitalizar e a entidade poder explorar por tanto tempo. Isso confere? Confere, Ednei. A possibilidade de ser feita uma PPP, ela existe. Mas como a gente vê a situação do parque, a gente, de fato, precisa investir um pouco primeiro para a gente deixar ele, no mínimo, né, com uma razoabilidade de uso. Para aí a gente até pensar numa PPP, para a gente poder cobrar investimentos de quem fosse explorar o parque, e não, de fato, essa manutenção básica. Então, a gente concluiu que primeiro nós precisamos deixar ele, né, numa boa situação para depois viabilizar uma PPP, se for realmente esse o caminho. Um dos grandes problemas do seu primeiro mandato foi a falta de maquinário. Aí veio os maquinários que o governo ajudou a comprar. Hoje vocês estão conseguindo manter as estradas. Também foi, vamos falar sinceramente, esses primeiros meses foram de pouca chuva, né? O que ajuda muito a Secretaria de Obras, né? E até choveu num limite razoável, porque não é uma reclamação dos agricultores também, né? A gente teve uma safra tranquila. Foi na medida, né? Foi na medida. Não, na verdade, não teve aquele excesso de chuva que eu vivi no primeiro mandato, né? Foi algo normal. E sim, hoje a gente já tem as máquinas que eram um compromisso nosso, separadas por distrito, as equipes atuantes nos distritos do interior. Então, a gente resolveu um grave problema do município, que era com as estradas rurais, está caminhando bem, tem muito o que fazer e sempre vai ter. Mas a gente está trabalhando bem para atender o interior. Entendi. Prefeita, a gente viu aquela situação da Fundação Municipal de Cultura, que estava com situação de telhado ruim, de piso ruim. Eu sei que vocês já fizeram um serviço ali para remediar a situação, mas ali me parece que é uma questão de uma reforma geral, né? Qual que é o destino que vocês pretendem dar para isso? Porque é um equipamento importante e é um patrimônio histórico e está com esse problema. Isso já está sendo caminhado, Ednei. Isso é, sim, tratado como uma das nossas prioridades, até porque está no nosso próprio plano de governo o interesse em tombar aquele prédio como patrimônio do município, né? Patrimônio cultural do município. Então, de fato, a gente tem isso como prioridade, até para nós podermos dar o devido valor para esse prédio. Infelizmente, ele ficou com muitos anos em falta de manutenção, de cuidado, não é um problema de 2 anos. Mas isso não vem ao caso, porque agora o problema é nosso e nós vamos adequar, sim, as situações necessárias lá no prédio da Fundação. A Casa da Cultura vai seguir sendo ali? A princípio, sim. A questão, vamos falar um pouquinho bom, antes de falar de política, vamos falar de saúde. Teve muita crítica na saúde, especialmente no pronto atendimento, teve família dizendo que o paciente morreu esperando, foi mal atendido, teve pessoas dizendo que falavam que era uma dor de cabeça, era um problema mais sério, era dor de dente, era um problema mais sério. Como é que a senhora está vendo essa situação, né? Me parece que há aí, por parte dos vereadores da oposição, um ataque direto ao Ideias, que hoje administra o PA. Mas também há esses relatos que preocupam. Como é que a senhora tem recebido isso e tratado dessas questões? Ednei, toda reclamação séria que chega para a gente trata com a mesma seriedade, né? Hoje a gente vive um problema, como você mesmo disse, com a oposição,
porque tudo tem se tornado motivo para desvirtuar, às vezes, o que de fato é, para causar tumulto, e não de fato para focar no que pode ou não pode ser um problema. É muito difícil, tanto para mim, quanto para você, quanto principalmente para um vereador, desdizer o laudo de um médico. A gente não tem condição técnica de avaliar isso. Então, o que a gente faz? Quando de fato chegam as reclamações, porque assim, para o município são pouquíssimas, né? Comparado ao número de atendimentos que o Ideias faz por mês, o Ideias faz aí na casa de 6 mil atendimentos mês, que é muita coisa. Na ouvidoria do município, em registro oficial, chegam pouquíssimas reclamações ou pedidos para a gente auditar ou verificar alguma coisa. Mas quando chega, por exemplo, a Câmara de Vereadores e a gente recebe, a gente vai abrir um procedimento, vai encaminhar para o CRM, o próprio Ideias faz isso, né, a nosso pedido, para acompanhar os casos. Então, ninguém hoje pode dizer se aconteceu um ato de negligência ou não. A gente precisa aguardar quem é competente para apurar, para dizer. E não vamos passar pano para situações erradas se de fato elas forem comprovadas. O que a gente vê acontecer hoje? Às vezes, numa ânsia, né, de expor alguma coisa, tem saído falas que não são, às vezes, condizentes com aquilo que de fato está acontecendo. Isso me preocupa, porque nós estamos falando, uma equipe de profissionais que trabalha com urgência e emergência, que daqui a pouco está com um alvo na cabeça por causa de política. E isso não é legal. Né? A gente jamais vai deixar de atender e ouvir e estar ao lado da população, que é o que a gente faz. Só que a gente tem que manter um certo respeito, né? Quando a gente está falando da vida de um paciente, né? Então, tem situações que a gente ouve, às vezes até umas coisas bem absurdas na Câmara, mas nós não vamos lá dar um contraponto, porque eu não vou expor a realidade de um paciente, nem Ideias, nem ninguém, por causa de uma fala da Câmara de Vereadores. Então, a gente está num limbo bem complexo nessa situação específica. Mas no caso daquele paciente que morreu lá na UPA, que deu entrada com dores no peito e tal, vocês fizeram um vídeo mostrando ele chegando, sendo atendido. Por que vocês tomaram essa decisão de mostrar ele? Ednei, veja, havia já repercussão na rede social que ele tinha morrido porque ele não tinha sido atendido. A tempo, né? Exato. Tinha demorado muito. E de fato não era verdade. Então, assim, já começou a condução da história toda errada. E a repercussão, ela deu uma repercussão gravosa da situação. Então, a gente precisava, de alguma forma, mostrar para a população que elas podem confiar no serviço, que o serviço está lá para ser usado, que são 6 mil pessoas mais ou menos que utilizam do serviço por mês, e que aquilo que estava sendo propagado não é exatamente o que está acontecendo. Então, foi uma medida, Dinei, de assim, calma, gente, vamos não usar de política e vamos ver o que de fato como as coisas estão acontecendo, porque se a gente não tivesse mostrado para as pessoas, Ednei, a verdade daquilo, como que você, por exemplo, enquanto jornalista, iria se portar na situação? O que a população ia pensar? Que o município pactua com... Porque, assim, acaba sendo verdade aquilo que as pessoas querem acreditar, né? Então, a gente precisou tomar uma medida para que a gente pudesse, ao menos, mostrar para a população, porque quando ele aparece apenas entrando, que é o único momento que aparece a imagem, de fato, é da Câmara de Segurança entrando no serviço e logo já sendo atendido, né? Então, também não violou imagem nesse sentido de algo mais complexo. Já que a gente falou de política, prefeita, como analista política, eu vejo que há uma grande falha, embora a senhora tenha ali uma maioria na Câmara, há uma grande falha no sentido de proteger ou de defender o governo por parte dos vereadores de situação, e aí abre espaço para que os oposicionistas tomem conta da situação, né? Então você vê mais ou menos, a gente não fez esse cálculo, mas se você pegar uma sessão da Câmara de 1h30, 1 hora é utilizado pela oposição
via de regra, para bater no seu governo. E não há uma defesa enfática do seu governo, não há um líder, não há uma pessoa que tome a defesa do governo. E às vezes me parece que falta até informações para eles sobre o que realmente é a realidade ou do ponto de vista do governo. Como é que a senhora tem visto isso? A senhora tem conversado com seus vereadores, tem tentado reverter esse quadro? Ou, ao que me parece, às vezes, a recomendação de que eles deixem que falem? Uhum. Olha, Ednei, a gente tem que manter a autonomia do legislativo, né? Eu não vou interferir na conduta dos vereadores. Sim, a gente conversa, até porque eles procuram o governo para entender alguma situação, algo que é dito. Então, a gente sempre está de portas abertas, é muito claro, transparente, não só com os nossos vereadores de base, mas com todos. Só que, claro, a oposição não quer procurar para entender, né? O objetivo é ir lá mesmo e falar o que acha que deve na sessão. O que eu vou lhe dizer? A gente é transparente com todos os que quiserem entender o que acontece. Agora, eu não tenho autonomia para dizer o que eles devem ou não devem, ou como eles devem se portar durante a sessão da Câmara, né? O que eu acredito, Ednei, é que a gente precisa levar a política em Canoinhas talvez mais a sério em alguns aspectos, né? Porque para quem relatos de cidadão mesmo que acompanha algumas sessões para pensar se aquilo mesmo é representar em algumas falas a vontade da população, né? Então, eu já não sei até que ponto vale a pena criar um ringue lá dentro, né? Eu não sei o que isso soma para Canoinhas. O fato também de a senhora já deixar quase que 100% claro que é pré-candidata a deputada estadual, talvez acirre um pouco essa animosidade dentro da Câmara, né? A senhora está na disputa mesmo para o ano que vem? Olha, eu só vou estar na disputa se abrir o período eleitoral. Mas, Ednei, eu vejo hoje o Planalto Norte com uma necessidade extrema de representatividade, né? A gente vê outras regiões do estado se destacando, crescendo, levando cada vez mais desenvolvimento, porque elas têm mais representatividade no estado, né? E se eu for essa pessoa que possa ser essa liderança para melhorar a vida do povo, do nosso Planalto Norte, da nossa cidade, é claro que eu estou aqui para isso, né? Eu vejo isso hoje podendo somar mais até para Canoinhas do que até enquanto prefeita. Porque a gente, na prefeitura, a gente faz tudo o que pode, trabalha muito, só que o recurso é limitado. Hoje o dinheiro, de fato, não fica onde as pessoas vivem. O dinheiro fica no estado, o dinheiro fica mais ainda lá em Brasília. Então, se a gente não brigar por isso, né? E hoje quem que briga por nós? Quem que briga pelo Planalto Norte? Quem é o deputado nascido, criado, que tem estabilidade, que tem casa e residência no Planalto Norte? Ninguém. Não tem. E a gente precisa disso para a gente ser uma região mais próspera dentro do estado de Santa Catarina. Porque quando a gente fala de Santa Catarina, a gente fala de um estado próspero, pujante, de excelente economia. Só que não é bem a realidade do Planalto Norte. E não ter representatividade passa por isso. Certeza. Como disse o índio nesse mesmo local, né? O Planalto Norte está órfão, né? E não é de hoje, né? E não está equivocado, não né? está equivocado. Prefeita Juliana Maciel Hoppe, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Espero recebê-la outras vezes e fique à vontade para encerrar a sua fala nessa entrevista. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando e dizer, Ednei, que é um prazer estar aqui. A gente se sente sempre mais pertinho da população. E que eu sempre vou estar aqui para prestar as informações que o povo precisa saber também. A gente agradece, com certeza. Nosso dever também ouvi-la, né? Obrigado, prefeito. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.